Certo, estamos na parte 2 do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, respondendo a algumas de suas perguntas. Como não entramos muito nas escrituras no último vídeo, estou disposto a fazer isso desta vez. Tenho aqui diante de mim uma passagem, Apocalipse 3, versículo 10, que diz: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esta é a palavra de Deus para a igreja de Filadélfia, que os estudiosos da Bíblia concordam ser a representação daqueles que acreditam na Bíblia, período no qual estamos e que durará até o arrebatamento da igreja. Agora, preste atenção no texto. Ele disse: Te guardarei da hora da tentação, não na hora da tentação. Em outras palavras, eles não irão passar pela hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, que é os 7 anos de tribulação que culminará na segunda vinda de Cristo e no julgamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, provavelmente é o destaque dos versículos que tratam do arrebatamento da igreja. Então vou até 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Se você pesquisar sobre a palavra dormir na Bíblia, verá que ela se aplica a cristãos que morreram. Jesus falou que Lázaro dormia e os discípulos disseram: Se dorme, estará salvo. Jesus então diz claramente que Lázaro estava morto. Portanto, esse é um termo aplicado a cristãos mortos, pois seus corpos estão dormindo no túmulo enquanto suas almas estão presentes com Jesus. Do versículo 15 em diante ele disse: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa palavra, arrebatados, vem do latim raptum. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que temos aqui não é uma descrição de Cristo voltando no cavalo branco para julgar os mortos. Não é ele voltando num cavalo branco para julgar na grande tribulação. Não se trata dessa história aqui. Não é ele voltando com ira para fazer vingança. Não é ao dia do Senhor que o texto se refere, e sim a um evento que acontece rapidamente num piscar de olhos. Como um relâmpago, Cristo volta e ninguém vê, exceto os mortos em Cristo, que se levantarão de suas sepulturas, e os vivos, que juntamente com eles serão apanhados para encontrá-lo no ar. Esse é o arrebatamento da igreja. Agora, essa passagem é bem diferente, por exemplo, de Mateus capítulo 24, bem como algumas outras passagens que descrevem a segunda vinda no livro do Apocalipse, como os capítulos 14, 16 e 19. Eles descrevem a segunda vinda de Cristo e falam dele vindo em poder e glória, das nações da terra se reunindo para batalhar contra o Senhor e contra seu ungido, da espada de fogo que sairá da boca de Cristo aniquilando as nações, e de uma enchente de sangue que chegará aos freios dos cavalos. Você tem uma noção aqui no quadro do tamanho que uma enchente de sangue tem que ter para atingir o freio de um cavalo. Então vemos que essa segunda vinda retratada nessas e em outras passagens das Escrituras não pode ser o arrebatamento visto no livro de 1 Tessalonicenses. Agora vamos ver a segunda passagem de hoje. Ainda no capítulo 5, mas no versículo 1, lemos: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, após o arrebatamento, vem o dia do Senhor. Contudo, se você voltar no Antigo Testamento e pesquisar sobre a expressão dia do Senhor, verá que Joel disse se tratar de um dia de nuvens e densas trevas. Ele chamou isso de terrível dia. Todo o livro de Joel fala deste terrível dia, o dia do julgamento do Senhor Deus, que culmina em seu julgamento sobre as nações da terra, onde ele as exterminará no Vale do Megido, na Batalha do Armagedon. Todo esse período é o dia do Senhor, que representa os últimos 3 anos e meio da angústia de Jacó. Essa é a grande tribulação. Ele diz: o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É daí que se popularizou a expressão um ladrão na noite, que, se não me engano, é o título de um filme.
O dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Observe a diferença entre o arrebatamento e o dia do Senhor. No arrebatamento, os santos são levados ao encontro do Senhor. Será um maravilhoso e glorioso evento. Ao passo que aqui, ele volta para um grupo de pessoas que estão dizendo: "Oh, agora estamos em paz e segurança." Então é dito que uma repentina destruição virá sobre eles como as dores de parto de uma grávida, e que de modo nenhum escaparão. Então ele diz aos cristãos: "Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão." Em outras palavras, os crentes não experimentarão essa vinda de Cristo inesperada como um ladrão que deixa para trás um rastro de destruição e ruína. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então é dito lá embaixo, no versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira. Em outras palavras, os cristãos não estarão por aí para experimentarem essa ira que ocorrerá. Toda a grande tribulação ocupará 3 anos e meio de um período de 7 anos. Toda a grande tribulação é a época da grande ira de Deus e punição das nações. Por exemplo, aqui você tem a lua vermelha, o sol escurecendo e a estrela chamada Absinto, que mata 1/3 dos peixes e da vida marinha. E aqui vemos a erva verde e as árvores queimando. Gafanhotos com ferrões nas caudas saem do chão para picarem e atormentarem os homens. Então temos a batalha final, onde o sangue derramado atinge os freios dos cavalos. O sol fica 7 vezes mais quente. Os homens blasfemam de Deus por suas chagas. Eles blasfemam dele por causa das chagas que ele põe neles. E aí finalmente temos essa batalha onde as nações são exterminadas. Estou dizendo que será uma época terrível, onde Deus derramará sua ira e haverá fome também. Concordamos que este cavalo traz a fome, a morte e o inferno, que homens serão decapitados por recusarem a marca da besta. O anticristo virá, implantará seu número e reinará na terra. Este é um momento de julgamento, tempo que a Bíblia diz ser pior do que qualquer outro momento que já houve. Quero dizer, será pior do que o Holocausto, pior do que a Primeira Guerra Mundial, quando os homens ficavam nas trincheiras, sofrendo. Será pior do que quando Jerusalém foi sitiada no ano 70, momento em que algumas pessoas, algumas mulheres, cozinhavam e comiam seus próprios bebês mortos. Será um período horrível. Ele diz que os santos não experimentarão isso. Ele irá mantê-los fora dessa hora da tentação. Por isso, se dividirmos corretamente a palavra, descobriremos que existem 2 estágios distintos na segunda vinda. Um é o arrebatamento dos santos, o outro é a segunda vinda de fato, que ocorrerá no fim da tribulação. Agora, vamos ler um pouco mais aqui do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Ele diz: "Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Por isso, exortai-vos uns aos outros." Vamos parar por aqui, então, e pegarmos outra passagem do Apocalipse da próxima vez, caso te interesse.